primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre um assunto que eu gosto muito, que é a minha profissão. Nós temos dois candidatos representantes de partidos políticos que apresentam propostas distintas no que diz respeito às estratégias de inserção internacional. Nós podemos considerar que a Dilma realizou uma política externa muito amparada no que já vinha sendo realizado nos 8 anos de governo do presidente Lula. E nesse sentido houve um reforço, a manutenção de algumas prioridades. Uma delas diz respeito à valorização da integração regional, a valorização do Mercosul, um olhar cuidadoso para a cooperação com os países em desenvolvimento, então estratégias que priorizam uma inserção, nas palavras do próprio presidente Lula, da própria presidente Dilma, ativa e altiva, né? Uma inserção que procura contribuir nos fóruns multilaterais para que o Brasil faça parte, né, para que o Brasil contribua para essa alteração no sistema internacional, né, um sistema formado por organismos internacionais que foram modelados no pós-guerra e que necessitam ser alterados. Então, nós temos uma política externa que foi bastante ativa. Eu acho que, estabelecendo uma comparação entre os 8 anos do governo Lula e agora os 4 anos da presidenta Dilma, houve talvez uma diminuição dessa atividade, né, dessa altivez. Talvez isso se relacione ao próprio perfil da presidenta Dilma, né, menos afeita às viagens internacionais, à participação em vários fóruns. Lembrando que o presidente Lula vai passar para a história como um representante da diplomacia presidencial. Tanto Lula quanto Fernando Henrique Cardoso tinham esse gosto particular pela política externa. Não é o caso da nossa presidenta. Mas, nas principais estratégias com relação à cooperação com o Sul, à integração regional, a um olhar diferenciado para os países em desenvolvimento, eu creio que houve um encaminhamento semelhante, né, no que diz respeito a Dilma. Com relação à candidatura do Aécio, ele defende uma plataforma do PSDB que tem uma visão distinta, que durante esses 12 anos de governo do PT, promoveu uma crítica muito ferrenha à partidarização e à ideologização da política externa, segundo as referências do PSDB. Talvez pela aproximação do Brasil com os países ditos bolivarianos, talvez por essa afinidade histórica do PT em relação a isso, mas a plataforma do PSDB e os 8 anos do governo Fernando Henrique mostram isso, tendem a afirmar uma política externa mais próxima, tanto do ponto de vista econômico quanto político, dos países desenvolvidos. E critica algumas estratégias, especialmente com relação a essa aproximação aos países em desenvolvimento. A grosso modo, Ismara, o que você está nos dizendo é o seguinte: a presidente Dilma focou a sua atenção no que diz respeito à política externa em questões como o papel do Brasil no seio da estrutura do Mercosul, o papel do Brasil em relação à liderança política que ele exerce em países com os quais ele faz fronteira na América Latina, inclusive Bolívia, Equador, Venezuela, e também em estruturas como a dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em contrapartida, a política externa do PSDB busca maior proximidade com o G7, com o G20, com mecanismos internacionais que vejam a economia de uma forma mais globalizada? Sim. Eu acho que, a grosso modo, se bem que nós estamos, quando a gente fala de uma política mais alinhada ou não alinhada, como, por exemplo, com os Estados Unidos, não tem como a gente não falar em parâmetros, em duas referências, né, 2 parâmetros que pautaram as relações internacionais do século XX. Uma delas seria um alinhamento com os países em desenvolvimento e outra uma política que busca maior autonomia.
né? Nós tivemos ao longo do século XX, especialmente a partir da segunda metade do século XX, uma política nacional desenvolvimentista que prezou, né, que buscou estratégias para uma maior autonomia do Brasil frente ao cenário internacional. Juscelino, em certa medida, acho que mais para o final do seu governo, mas especialmente eu acho que isso fica muito bem identificado na política externa independente dos governos Jânio e Jânio Quadros, com Santiago Dantas. Então, nós temos estratégias distintas defendidas por ambos os candidatos com relação, por exemplo, ao Conselho de Segurança da ONU. Né? Existiu, e ainda existe por parte do governo Dilma, uma campanha, uma preocupação em mostrar que o Brasil pode assumir tamanha responsabilidade e existe uma campanha em defesa de uma vaga permanente para o Brasil. Enquanto que o PSDB considera que é necessária a reforma do Conselho de Segurança, porém não coloca isso como uma prioridade. Né? Existe muita preocupação do PSDB no que diz respeito ao significado dessa campanha pela inserção como membro permanente no Conselho de Segurança, porque o PSDB acredita que isso poderia ferir, poderia atrapalhar as nossas relações com os nossos vizinhos. Agora, Ismara, em algum momento, tomando como recorte os 8 anos de Fernando Henrique e os 8 anos de Lula, em algum momento você reputa que houve um novo tratamento à política externa ou praticamente o que aconteceu na política externa foi quase algo que aconteceu com a política econômica, um pouco de continuidade, com algumas adaptações pequenas, tímidas? Quando a gente trata da política externa brasileira, a gente não pode esquecer que existe um órgão específico, bem preparado, que é o Itamaraty, né, que é responsável por implementar a política externa dos presidentes. E o Itamaraty sempre se pautou por algumas permanências na política externa, né, por algumas tradições. Então, nesse sentido, tanto o governo FHC quanto o governo Lula se pautaram por aquilo que está na Constituição de 88. Aliás, a Constituição de 88 é a primeira a trazer, em um de seus artigos, quais são as prioridades da nossa política externa. Então, nesse sentido, houve a permanência de uma política que busca a negociação pela paz, que busca a integração regional, que busca os direitos humanos, mas as estratégias para se chegar a esses objetivos e para se chegar ao objetivo primordial, que é o desenvolvimento nacional, elas foram distintas. Como eu disse, existe uma tendência do PSDB a valorizar as relações do ponto de vista tanto político quanto comerciais com os países desenvolvidos. Enquanto que o governo Lula se utilizou de uma estratégia que foi alvo de muitas críticas por parte da oposição e por parte de grande parte da imprensa brasileira, que em certo sentido é a voz da oposição, no que diz respeito a uma prioridade para a cooperação Sul-Sul, que está aí identificada nos BRICS, está identificada na criação do G20, né, na aposta junto à Organização Mundial do Comércio por uma política que defenda os interesses dos países em desenvolvimento e menores subsídios agrícolas por parte dos Estados Unidos e da União Europeia. O governo Lula teve uma ênfase muito maior nas relações com a África. Essas relações elas são pautadas pelo pragmatismo, né, na busca por uma parceria, pela diversificação de parcerias comerciais, mas também incutiu nessa proposta de relações com a África um discurso de solidariedade que a gente não via no governo FHC. Né? O governo Lula resgatou a questão da dívida histórica, da necessidade de aproximação do Brasil com a África, levando em consideração, lógico, as questões de caráter comercial, pragmáticos, de busca de novas parcerias, mas sem deixar de lado o elemento que une, o elemento cultural, social, que pode unir o Brasil e a África. Então, nesse sentido, se resgata o discurso da dívida histórica e da solidariedade, que é algo que a gente não percebe nos 8 anos do governo Fernando Henrique. Ismara, o quanto o eleitor brasileiro se mostra preocupado ou propenso a pensar em questões que estejam relacionadas à política externa? No quanto a questão de política externa entra no dia a dia de uma eleição como essa? Bem, eu acho importante assinalar que
as questões próprias da política externa em pauta nesse momento de eleição é uma novidade, né? É algo que ocorreu em 2010, muito por conta de uma imprensa que fez oposição às estratégias de inserção internacional do governo Lula. Então, nós temos uma preocupação maior por parte da opinião pública, por parte da sociedade civil organizada, com as questões de política externa. E isso é inovador. Ao longo do século XX, nós não temos essa preocupação por parte da sociedade com as questões de política externa, até mesmo porque uma das explicações estaria no insulamento burocrático do Itamaraty. Diplomacia, inserção internacional, as estratégias para isso sempre foram vistos como assuntos próprios do Itamaraty. E acho que muito em função das novas estratégias utilizadas durante esses 12 anos do governo do PT, houve uma preocupação maior por parte da opinião pública e as pessoas tendem também, o eleitorado tende a colocar isso na balança. Agora, eu acho que é um caminhar, ainda não temos a mesma, o eleitorado não coloca isso na balança da mesma forma que coloca as questões sociais, de políticas públicas internas, mas a política externa já é vista hoje como uma política pública e que deve ser discutida pela sociedade. Legal, legal. Agora, Ismara, para a gente finalizar, o papel do Brasil em relação a alguns temas que têm sido nevrálgicos aí no cenário internacional. Relação Brasil e Estados Unidos, Organização Mundial do Comércio, o conflito entre Israel e Palestina. Esse papel é um papel que suscita algumas ambiguidades. O Brasil tem sido, na sua opinião, plenamente coerente na condução da política externa dele ou ele tem, caso a caso, ele decide o que ele faz? Não, eu acho que existe um projeto, existe coerência. Por parte do ministro patriota? Existe um projeto de política externa do PT, né, que foi muito ativo, né, deu maior projeção para o país nos 8 anos do governo Lula e o governo Dilma tem isso como consequência, né, e procura promover as mesmas estratégias, as mesmas diretrizes. Com relação a temas polêmicos, um deles é a relação do Brasil com os Estados Unidos, né? Nós temos essas relações, elas são importantes desde o início do século XX, quando os Estados Unidos se tornam os nossos principais parceiros comerciais, e é uma relação pautada por aproximações, por momentos de maior alinhamento, por divergências do ponto de vista comercial, mas é inegável por parte de qualquer candidato à presidência a importância dos Estados Unidos, tanto do ponto de vista das questões comerciais como das questões políticas. Mas nós tivemos um episódio que promoveu um esfriamento dessas relações, que foi a descoberta da espionagem realizada pelo governo norte-americano, pelas escutas telefônicas, e isso causou um estremecimento. A presidenta Dilma cancelou a viagem que faria em outubro de 2013 em função disso, né? Na linguagem diplomática, esse cancelamento significa algo, significa, né, uma forma do governo brasileiro mostrar que espera a desculpa, né, as justificativas, no mínimo, do governo norte-americano. Então, nós tivemos um certo esfriamento das relações políticas, mas do ponto de vista comercial, ambos os países, do ponto de vista econômico, ambos os países sabem que é necessário retomar essa relação. E agora, trazendo para a nossa realidade aqui, embora você seja professora de política externa, o que você projeta em relação ao segundo turno, com base nesse cenário eleitoral que a gente tem a partir de ontem? Qual é a sua leitura dos números? Dilma 43 milhões de votos, Aécio 34,8, Marina 22,1. E agora? E agora que vai ser uma disputa acirrada, eu acho que a gente tende a ter um cenário indefinido até o último momento, como tivemos nesse primeiro turno. Mas eu espero que uma boa porcentagem dos votos da Marina se encaminhem para a presidenta Dilma. Eu acho que ela conta com os votos
dos partidos de esquerda, da Luciana Genro, enfim, desses partidos que são uma dissidência do PT, e eu acredito que uma parte do eleitorado brasileiro, daqueles eleitores da Marina, esses votos tendem a se dirigir para a Dilma, mas eu Está em aberto. considero que está em aberto e que o jogo está indefinido.